o senhor, alguns outros avós aqui, que estão aqui, a avó dele, a esposa do senhor Jordano também está aqui. E tem uma senhora que está dizendo que é dona Marica, sua bisavó? O nome de Marica, está dizendo que o nome dela é Marica e que ela está aqui presente também. E essa emoção dos espíritos também, mas eu estou emocionado particularmente porque o Roberto é uma pessoa esforçada. Ele trocou de trabalho, foi para Curitiba, escreveu esse livro. No final desse livro, o livro está cheio de errinhos, porque, cara, ele não pôde ver o boneco, ele não pôde ter acesso ao livro, ele ficava ligando, mas está tudo certo. E ele trabalha na Nutrimental, ele é engenheiro, toma conta de 135 pessoas. Agora falar o currículo dele, ele é um engenheiro formado pela Unicamp de São Paulo, com pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, um homem super, mega inteligente. Eu conheci poucas pessoas nessa vida, na minha vida, tão inteligentes como o Roberto Carrilho. Um homem inteligente, um homem probo, uma pessoa que nunca vi o Roberto falar mal de ninguém, a não ser questionar o porquê. Nunca vi aqui. Enquanto outros aqui se melindram dentro da casa, ficam assim, eu nunca vi esse homem falar mal de ninguém, a não ser de questionar. E isso? Por que isso? Nunca vi ele abrir a boca aqui para falar mal de ninguém. Quando ele está pensando mal de uma pessoa, ele vai investigar. Tanto que esse livro nasceu de uma investigação, de um homem sério, que foi atrás de pessoas que a gente nunca viu. Pessoas lá em Rondônia ele conseguiu encontrar. E a pessoa já era amiga do Facebook, a gente não sabia, porque ninguém tem contato aqui, ninguém tem acesso a isso. O Roberto foi buscar a gente lá no Rio Grande do Sul. O Roberto foi atrás de pessoas em Brasília. O Roberto, ele é uma pessoa muito especial. E digo para vocês que o livro tem um cunho científico, porque ele fez umas perguntas, parecia que ele era um cientista quando fez as perguntas. Ele ficou neutro, ele disse para mim: Fernando, eu vou ser neutro, nem estou a favor da comunidade, nem dos espíritos, eu quero realmente a verdade. E foi isso que ele fez. Então esse é o Roberto Carrilho que vai falar com vocês agora. A Kátia, a nossa mascote, que é fundadora junto conosco ali, hoje já também tem filhos, né, tem 2 filhos, né, tem, né, 2 coisinhas fofas também, que é a Maria, né, Cecília, que é a pequenininha, e tem o Pedrinho também, que é esse menino também aí. Nós temos a Débora, que ficava amarrada, né, para poder a gente fazer o centro espírita, presa no quarto, amarrada na corrente, né? Brincadeira. A Débora ficava ali e os banheiros da nossa casa já não era mais banheiro. O quartinho hoje, que é a despensa onde tinha a mesa mediúnica, né? Recebia o Dr. Frederick lá, né? Fez muita cirurgia espiritual. Eu só tenho saudade porque disseram que eu ficava com 1,90 m, né? Aí depois eu volto a 1,69 m, eu ficava triste. Mas eu já estou tomando o tempo da palestra do Roberto. Quero a oração inicial. Então vamos todos nós agora. Quem está em casa, quem está no seu trabalho através da internet, e todos nós aqui presentes, rogando a Papai do Céu, ao meigo Rabi da Galileia, Jesus, que nesta tarde, onde todos os espíritos que psicografaram e todos os nossos mentores estão aqui em festa, rogamos para que possamos, nesta comunhão, nesta união de pensamentos, onde os espíritos aqui se alegram de ter esse manancial, esse intercâmbio, onde podem provar que a vida continua. Então, Papai do Céu, muito obrigado por tudo. E também pedimos e rogamos da responsabilidade que temos perante ao Brasil, perante ao mundo, os olhos voltados para nós, a crítica, que possamos saber suportar todas as calúnias, que possamos saber suportar todas as dores, e assim como no circo romano, que possamos domar as feras que existem dentro de todos nós. Que Papai do Céu abençoe o Roberto, para que ele possa, nessa tarde de festa, de lançamento, de entendimento, fazer um bom uso da palavra. Que a Kátia, a nossa cofundadora também desta casa, possa fazer uma leitura, na alegria de estarmos todos juntos com a Eunice, também fundadora, idealizadora, batalhadora, que todos possam nos perdoar, que possa o melindre na terra também se acabar, e que Papai do Céu nos abençoe, nos ilumine, hoje, agora e sempre, assim seja. Inversão de valores. A ideia e o ideal espírita, em sua essência,
traz o aspecto cognitivo cientificamente e filosófico-moral. No entanto, muitos, e uma grande maioria, os têm levados para uma divisão de bandeiras e pseudo-verdades, que atrapalham o crescimento desta ciência, que tem como objetivo não apenas a consolação, mas a união e instrução. Onde estão os que estudam, conhecem e praticam? Onde se encontram aqueles que ouvem e respeitam e buscam nos postulados básicos e nos novos conhecimentos entender e repassar o entendimento certo? Sim, caros irmãos encarnados no seio da terra, falar em tribunas apenas para preencher o ego e em busca de aplausos, esquecem-se de que tudo está sendo visto e anotado. Onde foram parar a seriedade e o verdadeiro respeito? O que estamos vendo daqui é uma inversão de valores e deturpação dos postulados científicos e filosóficos do verdadeiro espiritismo, que é uma ciência dos espíritos e de todos nós. E este caminho, que é apenas um de tantos que nos foi enviado pelo Pai Maior para nosso progresso e nossas experiências se tornarem mais legítimas e de ser entendida. Quem sou? Por que estou aqui? E para onde vou? No entanto, os valores estão invertidos, e a vaidade tem falado mais forte e tomado muitos que com um conhecimento de superfície se fazem donos das verdades. A todos desejamos bom senso, união e respeito, com votos de um melhor aproveitamento do Espiritismo e sua ciência. Caibar Schutel, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 28/4/2013, na psicografia pública da CEIU. Boa noite a todos. Não é fácil começar uma palestra aqui, né? Após esses elogios, né? A presença dos meus entes queridos desencarnados. É diferente, mas hoje é um dia diferente, né? São 13 anos que essa casa comemora, exatamente hoje. E já são alguns 11 anos que eu participo dessa história aqui, né? E antes de tudo, e comentar, né, sobre o livro, que também é a proposta de hoje, gostaria de agradecer, né, aos fundadores aqui da casa, a Nice, a Kátia, ao José Fernando, mais conhecido hoje como Zé Araújo, e pelo esforço, pela boa vontade, né? Porque se hoje a gente está aqui, é graças a eles, né? Terem aberto a sua própria casa, onde eu cheguei aí, a sua sala que não tinha tapete, não tinha sofá, não tinha TV. Tinha algumas cadeiras que vocês veem aqui hoje, né? E algumas pessoas, em volta de 20, 30 pessoas. A sua cozinha era a biblioteca, que hoje é ali, né? E o banheiro da sua casa se torna público. Então, eu acho que isso é um desprendimento, né, louvável e que beneficiou não só a mim, mas a muitas pessoas que estão aqui hoje ou que passaram por essa casa e que por algum motivo ou outro não vêm, não frequentam ou não trabalham mais aqui. Então, eu queria assim uma salva de palmas aí aos nossos 3 fundadores. Porque foi uma jornada aí. Eu acho que esse ano de 2013, muitos sonhos coletivos dessa casa aqui estão se realizando. Nunca tivemos, coletivamente falando, a pretensão de ser maior ou melhor do que qualquer casa ou instituição espírita. Eu acho que sempre o que fundamentou todas as ações dessa casa foi a gente se entregar da melhor forma e com a intenção mais honesta e sincera possível. E são esses 2 pilares que hoje formaram a maior parte dos trabalhadores que estão aqui hoje.
Temos problemas, temos dificuldades? Lógico que temos. Somos imperfeitos ainda, senão não estaríamos encarnados. Não é verdade? Mas com certeza estamos lutando contra as nossas imperfeições. Eu mesmo, hoje, né, num colóquio, para não dizer uma discussão na minha casa, eu cheguei a pensar que eu, de certo modo, eu era um hipócrita. Pensando em estar aqui hoje para falar com vocês sobre um livro, sobre postulados espíritas. Mas confesso aqui diante de vocês e das câmeras, quem está nos assistindo, que também tenho meus defeitos. Tenho as minhas deficiências, os meus vícios, o meu orgulho também, o meu egoísmo. Mas hoje, nessa discussão, eu tive uma certeza e nunca tive uma clareza, né? Porque como o José Fernando falou, eu sou desconfiado e essa desconfiança às vezes gera uma insegurança, né? Então hoje ficou bem claro assim que eu não sou hipócrita. Eu tenho meus defeitos. E todas as vezes que eu subi aqui nesse palco aqui para falar com vocês, se algum dia eu me alterei, subi a voz, muitas vezes era para comigo mesmo que eu estava brigando. Deve ter servido para algum de vocês. Mas todas as vezes que eu falei em público, eu coloquei com a melhor das intenções e buscando ser eu mesmo. Nunca disse que eu fiz coisas, agi de certo modo sem tê-lo feito. Até me critiquei várias vezes aqui em cima, para quem frequenta há mais tempo a casa. E eu acho que esse é o diferencial e é o que atrai a atenção para a nossa casa e para os trabalhos que estão havendo nela. Essa sinceridade. Porque é como o Caibar fala ali, que adianta subir na tribuna, eu estudar a vida de Paulo, de Santo Agostinho, de Allan Kardec, saber de cabo a rabo todas as questões do Livro dos Espíritos. E disso eu não levar nada para o meu trabalho, para a minha casa, para a minha convivência. E uma coisa que eu gosto de lembrar, Kardec nunca falou que o espírita verdadeiro é aquele que é um santo, é aquele que somente pratica o bem. Pelo contrário. Reconhece o verdadeiro espírita por aquele que busca vencer as suas más tendências e transformá-las. O verdadeiro espírita é este que está lutando, mesmo ainda sendo imperfeito. Não é aquele que já alcançou a perfeição. Então, todos nós aqui que hoje, de alguma forma, na medida das suas forças, está lutando contra os seus vícios, com as suas dificuldades, com as suas mazelas íntimas, está sendo um verdadeiro espírita. Talvez alguns de nós não vai conseguir os resultados almejados nessa vida, mas se a gente persistir, a gente pode completar, às vezes até lá na dimensão espiritual, ou quem sabe numa outra oportunidade. Então, essa fé que nós todos espíritos estamos buscando na vida futura, é que irá nos abastecer de combustível para a gente seguir adiante nessa luta, nessa guerra que é contra nós mesmos, né? Então, hoje, nesse livro que a gente, sem pretensão alguma, né, de se tornar aí um escritor renomado, mas como se foi um trabalho que caiu no meu colo, porque eu nem pensava em escrever esse livro, não almejava isso. E é assim sempre foi na minha vida. As coisas que eu menos queria, mais acontecia comigo, né? São fatos engraçados na minha vida. E esse livro, em dado momento que começaram as psicografias para serem entregues em outros estados, em outras cidades, que começou com uma incidência maior em dezembro, e devido ao nosso recesso, eu percebi que essas mensagens iam ficar paradas. Vieram mensagens para o Rio Grande do Sul, mensagens para Gramado, para Passo Fundo, para Brasília. E eu
na época, eu não estava muito, para ser sincero, com vontade de fazer isso. Mas eu me obriguei, graças a Deus. Devia ter algum espírito, provavelmente meu avô, minha bisavó, falando, vai garoto, é você que vai fazer. E eu, graças a Deus, segui essa intuição e agradeço a espiritualidade desta casa e outros que estão nos visitando aqui hoje por esse trabalho. Porque eu vejo que com esse livro eu mais ganhei do que todos vocês. Isso eu posso falar. Porque a cada leitura dessas mensagens, a cada encontro aonde eu consegui achar a pessoa, foram emoções que foram se suplantando, sabe? É na leitura, é na hora que a gente consegue achar e localizar a pessoa, é o momento do contato, depois tem o momento do retorno, depois teve o momento das entrevistas. Então isso para mim particularmente foi muito especial. E não foi fácil, eu tenho certeza absoluta que eu fui muito ajudado. Pelo santo Google, pela rede social do Facebook e, lógico, aos espíritos que estavam nos conduzindo nesse trabalho. E que de começo eu fiquei um pouco assustado, mas depois eu posso dizer a vocês que eu peguei gosto. Uma que já na minha natureza existe essa questão de investigação. E hoje eu posso dizer para vocês que de todas as pessoas que enviaram mensagem para os seus entes queridos em outros estados, todas as pessoas receberam. Alguns não acreditaram. Alguns eu liguei, a pessoa falou coisas que eu não posso falar aqui. Mas enfim, no começo foi um pouco constrangedor, porque a gente sabe desse benefício que é a mensagem do mundo espiritual e a pessoa às vezes não entender aquilo. Outras de começo queriam até brigar comigo, mas depois com calma eu explicando, mandei a mensagem, entendeu e conseguiu compreender e ver o valor dessa mensagem. Outros chegaram até, eu entrei em contato pela página do Facebook e a pessoa tirou a página. Até entendo, às vezes o ente querido que enviou a mensagem havia sido assassinado, então ele tinha uma posição estratégica, diferenciada, e às vezes isso pode assustar os familiares, porque não é fácil, né, gente? A gente tem que se colocar no lugar dessas pessoas. Eu estou lá, na minha cidade, em outro estado, ligo um doido, eu mando uma mensagem, falo, olha, eu sou o Roberto, participo da comunidade espírita Irmã Lúcia em Blumenau, Santa Catarina. Você, fulano de tal, acabou de receber uma mensagem do seu irmão. Veja esse link de vídeo antes, e assim que der nós vamos enviar a mensagem. Mas graças a Deus a maior parte recebeu isso de forma tranquila e até esperançosa. Alguns deles esperavam receber essas mensagens. E esses encontros assim foram momentos de felicidade assim que me encheram a alma aí de emoção e de combustível ali para continuar. Foram momentos assim que especiais, sabe? Especiais, porque tinham pessoas que não tinham nada a ver com o Facebook. Era difícil achar, porque o Facebook você coloca nomes ali, ele às vezes não tem uma busca assim acurada, né? Precisa. Mas eu fui em frente, eu pegava o nome do desencarnado que enviou, aí eu achava num blog de notícias. Teve um episódio que foi assim, eu achei o nome desencarnado num blog de notícias da cidade. Só que às vezes você encontra esses blogs, fulano se acidentou de carro e faleceu, veio a falecer. Às vezes não há comentário nenhum. E no caso dessa pessoa que os parentes eram de Passo Fundo, ele era um caminhoneiro. Aconteceu que eu vi o blog e ele tinha, acho que eram 100 e poucos comentários. Eu li um por um. Fui lendo. Aí uma hora eu achei a irmã dele comentando. Aí peguei o nome dela completo,
Aí eu achei ela no Facebook. E aí eu mandei para ela o comunicado. Ela respondeu, ficou um pouco assustada, né? Porque não é normal, né? Não é comum receber esse tipo. Porque até hoje, né? Esse trabalho que a gente tem aqui, eu creio que ele é inédito. Que até hoje o normal de quem recebe mensagem é quem está buscando, é quem vem. Eu vou lá naquela casa espírita que tem sessão de psicografia. Eu sei que aquele médium está vindo da cidade, vou lá ver porque ele psicografa. Então, até hoje, creio eu que na maior parte das vezes, quem recebeu psicografia foi porque estava indo lá. Ou tinha algum parente lá, né, mentalizando e solicitando isso e foi atendido. Só que eu acho que a nossa comunidade aí está quebrando uma barreira que eu, sinceramente, eu não sei aonde isso irá chegar. Sinto que tem um propósito, e um propósito firme, de fazer com que todos comecem a se tocar que existe mais coisas entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. É justamente isso. Talvez de novo, não vou aqui colocar que vai haver um novo fenômeno de mesas girantes, mas eu não creio que isso aqui é à toa. Eu acho que com a disponibilidade hoje que nós temos de comunicação via internet, né, isso vai facilitar e muito a difusão dessas comunicações. E esses dias eu estava pensando, o porquê disso, né? Por quê? Para que essas notícias do lado de lá? Dessa forma? Por que vim dessa maneira? Ontem eu estava lembrando, né, de uma psicofonia de um amigo espiritual, que é o Dr. Inácio Ferreira, e ele comentando que hoje o espiritismo, no seu movimento, né, ele está passando a pior fase dele. Abrindo um parênteses sobre isso, eu vejo que essa fase de descrença que nós, espíritos, estamos passando, ocorre em muitas religiões. Para não dizer todas. A descrença em relação à vida, a falta de fé que temos no porvir, no que está de melhor para acontecer, isso está de forma epidêmica atingindo a todos nós, independente de religião. Hoje existe uma descrença muito grande em relação a Deus, às questões políticas, às questões profissionais, às questões morais. Muitos de nós ainda estão se questionando, será que vale a pena eu ter uma boa conduta? Será que realmente vale a pena eu tomar Jesus como exemplo? Será que eu devo renunciar mesmo ao meu interesse em benefício de outros? Será que vale a pena eu acordar e ir trabalhar todo dia, me esforçando para outros ganharem dinheiro? Será que vale a pena eu ter família, eu ter mais custos, eu ter mais filhos? Será que essa vida vale a pena? Eu entendo que hoje em dia, muitos nesses questionamentos acabam gerando um impasse nas suas vidas. E muitos de nós, nesses conflitos íntimos, acabamos deixando de buscar o lado espiritual. E o lado espiritual não é só buscar a questão de um centro espírita, ir a um local de doutrina espírita. Não, é de buscar uma igreja, uma missa, um amparo espiritual, um entendimento maior do que está acontecendo. Essa descrença, de certa forma, está generalizada no meio humano, para a humanidade inteira. Não quero fazer aqui
que esse livro, ou esse trabalho que está surgindo nessa casa, vai fazer com que isso se modifique. Seria muita pretensão. Não é isso. Até porque o próprio Caibar fala vários pontos, né, vão ocorrer aí para a gente buscar a perfeição e alcançar a Deus. São vários pontos. E eu creio que hoje, esse trabalho que a CEIU está fazendo, né, esse livro que eu também não considero meu, eu compilei as coisas, eu busquei entrevistar, mas esse livro é comunitário. Tem muitas pessoas ali que nos ajudaram, né, principalmente aquelas pessoas que eu até gostaria de agradecer, que a gente entrevistou, né, aos espíritos desencarnados. Talvez eu vou esquecer alguns, né, mas ao Flávio, ao Bruno, né, o Flávio que mandou a mensagem para a Kátia Silene, o Bruno para a Regiane, o Felipe para a Miluviana, né, o seu Joaquim Pedroso para a Florimere, o seu Coronel Tupinambá para o Alamar Regi, que deve estar nos assistindo. Tem também o Matheus Krambeck para a Dona Lúcia Giovanella. Quem mais? A Natasha para a Clarice, o Ranieri para a Mel. Enfim, acho que eu falei todos. E o Ellison para a Sueli, lá de Lorena. São alguns que vocês vão encontrar. Não deu para a gente colocar todas, né? Quem a gente entrevistou e conversou, ou por e-mail, ou pessoalmente, não se sintam chateados. Foi por uma questão meramente aí de espaço dentro do livro. Se desse, a gente teria colocado todos, né? Mas isso não quer dizer que numa outra oportunidade, a gente estava até agora há pouco conversando em revisar e ampliar essa nossa edição. Então, não se sintam chateados. Lembrando também a Dona Frésia, que mandou para a Gisela, né? Que a Dona Frésia foi uma trabalhadora encarnada aqui na nossa casa, e desencarnou e continua trabalhando e assistindo a gente aqui. Tá? Então, essas pessoas, se não fosse por elas, esse livro com certeza não existiria. Tá? E agradeço muito, não por elas constarem nesse livro, mas pelo aprendizado que eu obtive, pela força que eu tive, porque eu posso confessar aqui para vocês, em dezembro, foi um mês assim bem turbulento para a minha vida. Foi um mês assim que eu estava questionando muitas coisas, cheguei a me revoltar, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de assumir isso aqui. Não tenho vergonha. Porque eu acho que se eu não assumo as coisas aqui, enquanto eu estou encarnado, quando eu desencarnar, aí vai ser mais difícil. Né? Então eu prefiro ter consciência das minhas falhas, das minhas deficiências, né? Enquanto estou aqui encarnado, do que depois alguém vir falar, Roberto, você não lembra? E eu fingir que eu não lembro. Então, dezembro foi um presente para mim, começar a montar esse trabalho todo, a entrevistar essas pessoas. E eu creio que se talvez eu não tivesse esse trabalho, eu não teria suportado, né? Não as adversidades, mas eu acho que a mim mesmo. Porque essa é a grande luta, pessoal. Essa luta, né, que Paulo, o apóstolo, nos deixou, que é o bom combate, é a briga que a gente tem que ter. Né? Isso não quer dizer que a gente tem que se transformar de um dia para o outro, lendo um livro, vendo uma palestra, eu me obrigar aquilo ou aquilo outro. Mas também não nos exime do esforço e da vontade que a gente tem que empreender aí para lutar. Eu, por mim mesmo, digo, é difícil, não é fácil mesmo. Mas também não é difícil a gente continuar lutando e brigando com as nossas imperfeições e os nossos vícios. Isso é uma questão daí de vontade e de querer, principalmente. Como diz lá no Livro dos Espíritos, não me recordo a questão, mas diz, não ficar só nos lábios, na boca, a vontade que a gente expressa de se melhorar. 911, está aqui o nosso consultor.
Então, pessoal, então essa obra, sim, eu confesso, me ajudou bastante. Se hoje eu estou aqui, ela também me auxiliou de alguma forma. E eu espero, não tenho pretensão de ser uma obra aí que, poxa, vai encantar milhares de pessoas, mas eu espero que pelas lições que esses familiares tiveram no recebimento dessas mensagens, possam tocar alguns corações, algumas mentes, e fazer com que a gente crie essa conexão com as questões espirituais. Que a gente comece a refletir mais o que vale mais a pena. São as viagens, são os componentes eletrônicos, né, as TVs, os iPads, os tablets, as necessidades supérfluas que a gente cria, a roupa da moda, né, o calçado, o cabelo, as viagens, a casa, as férias na praia, as férias em outros lugares. Não estou fazendo a apologia a gente a ser franciscanos, né? Fazer votos de pobreza. Não. Falando da questão do valor que a gente dá para essas coisas. O quanto que a gente está valorizando isso e tornando isso como necessidade na nossa vida. Essa crise de descrença, muitas vezes vai estar ligada justamente a isso. Porque eu quero ter as coisas, mas eu não estou conseguindo. Eu quero ter o emprego, né, de sucesso, eu quero ter aquilo, mas o nível de insatisfação nosso é tanto, porque atinge o nosso interesse pessoal. E é isso que a gente tem que avaliar. O que tem por trás do nosso interesse? O que eu quero realmente em relação à minha vida, a de quem me cerca? Eu quero construir, eu quero libertar ou eu quero prender? Eu acho que algumas mensagens que estão nesse livro, a própria Natasha, que deixa uma mensagem para a gente, não só a Natasha, mas o Luiz, né, o Flávio, que enviou a mensagem para a Kátia, né, de desprendimento, de que quem ama liberta, quem gosta de alguém quer vê-la feliz. Foi isso que a Natasha avisou a Mel, foi isso o que o Flávio pediu para a Kátia avisar a esposa dele, né, que desse continuidade na sua vida, que arrumasse outro cônjuge, outro parceiro. Né? Isso é um desprendimento que não é só, a gente não pode pensar que é fácil, né? Ela desencarnou, está lá. Meu Deus, gente. A gente não está estudando nada se a gente pensa assim. Se a gente sabe que não muda muita coisa, a gente desencarnar, morrer, só muda a questão desse corpo de carne aqui. O resto, a maneira da gente pensar, de agir, vai continuar igual. Vamos continuar nós mesmos. Então, libertar o cônjuge, a seguir adiante, a arrumar outro parceiro, não é uma questão só porque está desencarnada. É realmente uma questão de virtude, de desprendimento e de entendimento. Então, essas lições que a gente acha que a Natasha deu uma mensagem só para o Ranieri e para a Clarice. Não é só para eles. Não é só para eles. É para todos nós. Quem acha isso, está pensando errado. Quem está com inveja da Clarice, que bom que eles receberam, mas eu não recebi, então não me toca em nada. Quem aqui já veio numa sessão de psicografia e sente a emoção da energia de estar aqui dentro, vai entender o que eu estou falando. Todas as vezes que eu estive aqui participando, eu via outras pessoas se emocionando com as mensagens recebidas de outros. E é isso que é válido. Eu agradeço muito ali no prefácio do Caibar Schutel, me sinto lisonjeado com isso, fiquei admirado. Ele mesmo diz,
no final ali, leiam e tirem as lições para as suas vidas. Esse é o objetivo, não só desse livro, pessoal. Não é desse livro. Esse livro ele só está relatando alguns fatos. A gente tem que tirar as lições de todas as mensagens que a gente está recebendo aqui, de todas as sessões que estão ocorrendo. Com isso eu não estou querendo prender a atenção de ninguém. Agora a gente tem que assistir tudo. Não, não é isso. Mas eu creio que quanto mais a gente vivenciar isso e participar disso, mais isso irá sendo assimilado pelo nosso consciente, pelo nosso inconsciente. E creio eu que a partir desses instantes que a gente ir assimilando isso, a gente irá criando uma conexão maior com a dimensão espiritual. As intuições dos nossos entes queridos, dos nossos parentes, dos nossos amigos espirituais irão fluir mais fácil na nossa mente. Esse é o objetivo desse trabalho. Não é fazer com que, como alguns podem estar pensando, trazer o espiritismo aos palcos, né? Ao palco para a gente idolatrar o médium. Olha, pessoal, para quem estuda um pouco de espiritismo, já deve ter lido Missionários da Luz, um livro psicografado pelo Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Ele fala no capítulo 1 ali. Quem acha que a psicografia é apenas um ato de se pegar na mão do médium e tomar a mão dele e escrever, está completamente enganado. A psicografia é um processo truncado, intrincado, complexo. Não é simplesmente, vem o espírito ali e escreve. Não, pessoal. Não é tão simples assim. Tem muitos irmãos aqui que psicografaram que não foram eles. Que deixaram mensagens, cartas, com seu nome, mas não foram eles. Então foi enganação. Não é isso, criatura de Deus. Olha lá, Mara, essa foi para você. Não é isso. Não é isso. Muitos espíritos estão debilitados, não têm condição. Vocês já devem ter visto algumas psicografias, o espírito vem, ele fica emocionado. Mas o espírito tem emoção? Lógico que tem, a gente continua. Pensem só, está aqui o médium, tem uma fila. Chega a sua mãe, ela te vê ali sentada. Chegou a minha vez, eu vou sentar e agora, o que eu falo, o que eu faço? Se emociona e escreve, estou emocionada, em outra oportunidade eu vou vir. Tem gente que pode pensar, é o médium que não deu passagem. Que isso? Há pessoas que desconfiam, acham que a gente montou uma equipe. Ele ri, né? Montou uma equipe para fazer pequenas investigações, pequenas entre aspas, né? Sobre a vida da pessoa, que a gente tira um escopo de mensagem para essa pessoa, e aí a gente relata para o médium, que na verdade deve ter um ponto, né? E ele, após 2 horas de psicografia, ele vai escrevendo o que está no Facebook. Vocês riem? Mas tem gente que pensa isso, pessoal. Infelizmente. Só que graças ao bom Deus, eu pedi tanto, eu falei, pessoal aí do mundo espiritual, me ajuda, pelo amor de Deus. Olhem o Facebook dos seus parentes encarnados antes e escrevam coisas que não tenha lá. Porque hoje em dia as pessoas devassam a sua própria vida. Põe tudo lá. Eu fiz xixi ontem, hoje eu estou com vontade de ir no banheiro, eu comi isso, olha a foto do que eu comi. Fulano morreu assim, eu fiz assado, que saudade, ele era assim, assim, assim. Aí o espírito vem aqui e fala umas coisas, a pessoa, mas está no meu Facebook isso. Poxa vida, meu. Não para nem para pensar. 2 horas aqui. Quem que vai se prestar a isso? A passar para o público aí de 100 mil pessoas assistindo na internet, com gente presente aqui.
Posso estar parecendo um tom de ofensa, mas na verdade é uma indignação da pessoa não ter o mínimo critério, bom senso de pensar. Ah, mas o meu marido nunca falou nunca me chamou de mulher. Poxa, mas você não é mulher ou era ex-homem, é operado, é transexual? Ah, mas nunca me chamou disso, nunca se referiu a mim como humana. Sim, mas você não é irmão? Eu, na minha família, nunca usamos mana. Eu, com as minhas filhas, eu falo, pede para mana. Minha mãe em casa nunca fala com mano. Nunca se ouviu falar isso. Mas hoje eu falo. Ah, é só porque desencarnou, não pode mudar, não pode escrever de outro jeito, não pode se referir de outro jeito. Houve um episódio que, infelizmente, sou obrigado a falar isso. A família recebeu, foi o maior trabalho eu encontrar essa pessoa. Foi o maior trabalho. Mandei, achei, fiquei contente. Aí pegaram a mensagem e entregaram para um espírita. Aí o espírita diz ali, ele te chamava, porque o espírito se refere assim, minha professora. Aí, ele se referia assim a você? Não, nunca me chamou de minha professora. Aí, eu falando com essa pessoa por telefone, ainda bem que foi aqui dentro da casa, aqui a gente é amparado, né? Aí eu logo perguntei, sim, meu senhor, mas vem cá, qual era a profissão dela? Ele, professora. Eu olhei pro telefone e fiz bem assim. Sério, eu sou obrigado a confessar. Eu falei, não, mas vocês são burros, porque, poxa vida, gente, com perdão, mas, meu Deus, no capítulo 16 lá do Missionário da Luz, leiam, você em casa, vocês aqui, leiam o trabalho que dá para se montar uma mensagem para vocês. Nesse capítulo 16 é o capítulo inteirinho falando sobre isso. O esforço que foi de um mentor de uma mesa mediúnica trazer um ex-trabalhador de uma casa, debilitado ainda, julgando que os trabalhadores daquela casa eram merecedores de receber essa mensagem. Foi feita uma preparação grande para só essa mensagem, envolvendo os seguintes aspectos. A médium, excelente médium, era julgada pelos seus colegas de trabalho mediúnico, que viviam contestando a veracidade das mensagens dela, porque ela escrevia Bezerra de Menezes, ela escrevia, sei lá, não, isso aqui não deve ser, não é, só podando a mediunidade dela. E ela, coitada, com um marido alcoólatra, um homem violento, naquele dia da psicografia, o cara não queria deixar ela vir, estava com a macaca o homem. Aí veio uma tia dele, que tinha uma ascendência moral, devia ser uma destemida, né? Você vai deixar ela aí sim. Aí ele, não, tá bom. Aí ela conseguiu levar a mulher psicografou, o espírito mal conseguia se comunicar. Final das contas, ninguém acreditou, os trabalhadores da casa, não deve ser o fulano. Eu não acho, ainda ficar de conversinha de canto. Eu acho que não é. Os filhos acharam, meu pai não falava assim. Meu pai era muito mais culto, era muito sei lá o quê. Ele não é ele. A única pessoa que acreditou e que não era espírita foi a esposa dele, que se emocionou, confiou e acreditou que era o marido. Agora pensem só a decepção desse mentor espiritual, desse espírito que foi lá falar algo para aquela família e todo mundo ainda achar. Né? Com isso eu não quero dizer que a gente não possa questionar. É como o Fernando falou aqui. A gente pode e deve questionar. Não estou entendendo isso. Mas desconfiar gratuitamente, isso é muita leviandade e perda de tempo. Eu tenho visto que as mensagens que a gente tem recebido, os desencarnados estão puxando a orelha. Estão chamando a atenção para algumas coisas. O seu Hugo Gonçalves, lá de Cambé, no Paraná, num comentário, falou: o Caibar está nervoso, está bravo. E há quem diga
que o teor da mensagem dele realmente é de indignação, porque eu creio. Pensem só, um espírito do porte dele. Se hoje estamos aqui, no Brasil, com as casas espíritas abertas, é graças ao Caibar Schutel. Para quem não sabe, na época, Getúlio Vargas estava na iminência de fechar todas as portas das casas espíritas. Estava na iminência. Era só baixar uma portaria a partir de agora. E era uma época, não vivi, mas conheço, era uma época de muita repressão. E iam fechar as portas de todas as casas espíritas. Kardecistas e não kardecistas. Mas graças a Caibar Schutel, que recebendo uma carta, um elogio de Ernesto Bosano, que era um grande cientista italiano, e graças àquela época, devido às trapalhações do correio, se enviava normalmente 2 cartas. Se uma extraviasse, a outra chegava. E de posse dessas 2 cartas, uma delas, o Caibar enviou diretamente a Getúlio Vargas. Aonde Ernesto Bosano elogiava Caibar Schutel pelas primeiras transmissões radiofônicas, um programa de rádio com teor espírita, elogiando o empreendimento dele. E Getúlio Vargas, lendo aquela mensagem, sabedor de quem era Ernesto Bosano, né, elogiando o nosso país, o nosso empreendimento em divulgar essa doutrina abençoada, ele resolveu não fechar mais as casas espíritas. Então vejam só, um espírito desse nível que brigou, lutou, é conhecido como o bandeirante, né, do espiritismo, vendo a situação nossa atual, com casas espíritas competindo entre si, desdenhando uma da outra, com casas espíritas com trabalhadores organizando complôs, organizando atitudes mesquinhas, se melindrando, se chateando. Eles estão vendo tudo isso? E muitas outras sedes religiosas aí também caindo com atitudes vis, mesquinhas também, com enganação, trazendo e abusando, na verdade, da fé de outras pessoas e se utilizando disso em benefício próprio. Eles estão vendo tudo isso. Só que lá em cima, modo de dizer, né, a gente já sabe que a dimensão espiritual, na verdade, ela está aqui, intercalada com a nossa vida. Eles estão olhando tudo isso. Estão vendo o caminho que muitos espíritas estão tomando. E eles não querem isso. Kardec não lutou tanto, não viveu 100 anos em 12 aí, porque o trabalho que ele fez em 12 anos, 14, tem gente lá na internet que vai falar, pô, o cara não sabe nem isso. Mas e daí? Isso é apenas um dado. O importante é o conteúdo. Em 14 anos, o que ele fez aí, muitos de nós não faríamos em 3 existências. Todo esse esforço, a gente abandonar ou conduzir da forma que a gente acha. Não. O Espiritismo veio para esclarecer, a gente não veio para ser mais uma religião, para adquirir adeptos da forma que a gente se vê hoje nas outras religiões. A gente não é contra nenhuma outra religião. A gente só quer esclarecer que existe essa vida futura e que as coisas continuam como elas são. Porque essa é a lógica. Não há cabimento a gente desencarnar, morrer e uns ir para o céu, outros para o inferno e a gente nunca mais se vê. Eu sempre falo isso, como é que a gente pode acreditar nisso? Porque como é que faz uma mãe boa de coração, que educou bem seu filho, e aquele bandido, assassino,
vai para o inferno e ela para o céu, e eles nunca mais vão se ver? Onde está a justiça disso tudo? E o que falta no meio espírita é a gente pegar todo esse conhecimento e pôr ele em prática. A gente começar a buscar na nossa vida com esforço contínuo de traduzir todo esse conhecimento em atitudes melhores, em atitudes de perdão, atitudes de reconhecimento, atitudes de assumir as suas falhas, mas também de buscar melhorar-se. Essa é a função, não só desse livro, dessa casa, mas de todo o movimento espírita. É incentivar cada um de nós a buscar o melhor de si, mas dentro de uma coletividade. Eu ser melhor, eu me tornar um servidor melhor, para eu conseguir ser um obreiro, um trabalhador dessa obra aí que não é nossa. Esta casa aqui, aonde a gente trabalha, aonde a gente convive socialmente, nada é nosso. Tudo é do nosso Papai do Céu. E a partir do momento que a gente começa a pensar assim, todo dia, a gente com certeza vai tomando ações melhores a cada dia. Existe uma história derviche, que agora não vou me lembrar, vou contar o sabor das minhas emoções, mas existia um beduíno, são aquelas pessoas que vivem no deserto, e ele encontrou uma fonte de água, e no deserto as águas são salobras, e ele encontrou uma fonte de uma água mais límpida, não tão ruim, e ele ficou admirado com aquilo. Falou, poxa, vou ter que viajar e dividir isso com o meu Senhor. E ele pegou e foi por 2 dias viajando até Bagdá para mostrar, né, naqueles fardos de couro, de camelo, a água límpida que ele encontrou para o rei. E ele pediu uma audiência e foi atendido. E ele trouxe aquilo e mostrou, e o rei, muito sábio, entendendo, não, que bom, vou te encaminhar, tá? E ele chamou o assessor dele, levaram ele para uma sala, deixaram ele isolado. Aí então ele chamou esse assessor e falou, olha, a gente vai fazer o seguinte, o que para nós nada é, para ele é tudo. Quando vocês levarem ele embora, escoltem ele até a tenda dele. Não deixem ele ver o rio Tigre. Na verdade disse, o poderoso rio Tigre. Leve ele, diga a ele que ele vai ser o guardião dessa fonte de água. Lhe deem 1000 moedas de ouro e que ele divida essa água com todos os viajantes. Então, esse rei, ele viu que para aquela pessoa aquilo era tudo. Aquela água ainda salobra, para ele era algo magnífico. E para eles que já viviam em Bagdá e já conheciam a água doce do rio Tigre, para eles não era nada. O que essa história traz para a gente? É o que Deus faz para conosco. O que é muito para mim é de valor para mim. O que é muito para vocês é de valor para vocês. E hoje, pessoal, o que é de valor para mim é estar aqui hoje com vocês e poder participar dessa abençoada casa. Eu sei que talvez, em termos de humanidade, possa ser, né, uma fonte de água salobra, mas é tudo para mim e eu espero que seja tudo para vocês. Obrigado, uma boa semana. Muito obrigado, Beto.
Olha, é fantástico o Roberto ter contado essa historinha aí para nós aí, que fecha realmente com essa importância. Vou aqui, o Roberto talvez não lembrou, até a gente conversou ontem muito rápido. A gente, na última psicografia do dia 28, sim, a gente recebeu depois um laudo científico, né? sim. E eu gostaria que você falasse sobre isso, Roberto. Vou falar. Até eu vim ter conhecimento só agora, uns 2 dias, né? Você já teve conhecimento primeiro, o Roberto Oliveira, né? Sim. Porque, para quem não sabe, eu não tenho acesso ao e-mail da CIU, tá? E a gente tem como via de regra aqui, eu não tenho acesso a nada, a livre de vibrações, não tenho acesso a nome, nós não fazemos entrevistas, eu não aceito que alguém venha me conversar nome de ente querido, então realmente nós não temos nenhum acesso a nada. E eu gostaria que o Roberto comentasse ainda sobre esse caso que aconteceu aí. Eu ia comentar, acabei me esquecendo. Mas no dia 28, né, eu não estava presente, mas acompanhei ali depois pela internet. Nós recebemos uma mensagem do cientista Hernani Miranda Guimarães, né? E nessa mensagem, aquela hora que eu falei, espíritos, digam coisas que não estão no Facebook, né? Ele está consertando aqui o nome deles, que é Hernani Guimarães Andrade. Perdão. Miranda disse que é o Hermínio. Hermínio Miranda, acabei me confundindo. Hernani Guimarães Andrade. E aquela hora que eu estava falando, que eu peço aos espíritos que mandem informações que as pessoas não vai lá, tá lá no Facebook. Eu acabei entrando em outro assunto e não falei disso. Era justamente essa mensagem aonde ele se refere a várias pessoas. A Suzuko, que deve estar nos assistindo, acho que é lá em São Paulo, ao José Lucas em Portugal, né? Ele se refere a essas pessoas e ali ele comenta coisas que só eles sabiam. Que eles não contaram, eles não convivem aqui com o médium, com a gente, não trocamos informações. O José Lucas mesmo a gente nunca tinha ouvido falar. E o Hernani diz algumas coisas ali, por exemplo, no caso da Suzuko, que é de origem oriental, japonesa, que os pais delas vieram de Mieken, né? Creio que, não sei se é uma cidade ou um estado, mas enfim, que é realmente a procedência dos pais dela, confirmando isso. A questão do aeromorto, né? Esse termo, que no dia da leitura leram aeroporto, mas era aeromorto mesmo. O José Lucas, ele mandou um e-mail que, ao meu ver, é um laudo sobre a veracidade da psicografia, onde ele afirma que era aeromorto mesmo. Porque eles se falavam por carta e por telefone, o José Lucas e o Hernani, e em dado momento o Hernani brincava que ele, né, ele não ia para o aeroporto só se fosse aeromorto, né? Que ele não, acho que não ia viajar mais, agora não me recordo, tá? Mas esse termo ficou muito claro para o José Lucas e foi utilizado na mensagem, era uma coisa íntima deles, pessoal, e também em dado momento onde o José Lucas tentando uma comunicação, me foge o termo agora, uma transcomunicação, né, com o Hernani, e os equipamentos não deu certo. Mas ele estava sozinho nessa hora, tentando essa transcomunicação com o Hernani, e o Hernani na mensagem relata esse fato. Então, eu comentando com o pessoal da casa aqui, é interessante que alguns espíritas, que são até palestrantes, estudiosos, assim, eles ficam admirados com a precisão e a veracidade dessas mensagens. Eu, particularmente, creio que alguns da nossa casa aqui, os trabalhadores, a gente já está um pouco acostumado, né, com essa mediunidade limpa aqui do Zé, que sempre trouxe benefícios a todos nós aqui. Então, para nós não é novidade, mas eu vejo um nível de admiração pela precisão dessas informações. E eu agradeço muito aí ao Hernani de ter enviado essa mensagem que atesta que a comunicação é verdadeira, que não há nenhum tipo
de jogada, de tentativa, até porque o próprio José Lucas afirma ali no laudo dele que se o médium se arriscasse a deduzir, né, a inventar, a criar informações, se arriscaria muito, né? E não é o que aconteceu, né? Então, terminando pela segunda vez aí. Suzuki também fala de uma senhora que apresentou eles em 1966. Sim, sobre, eu acho que é uma senhora Eponina, né? Que também era uma coisa pessoal deles, que graças a Eponina, a Suzuki foi apresentada ao Hernani. Também uma situação que não consta, né, em internet, em Facebook, porque era uma coisa íntima deles ali, né, pessoal. Obrigado, gente. Olha, e chegou aqui para nós aqui uma mensagem e de uma pessoa muito especial, inclusive a palestra dele vai ser versada de Chico Xavier, mas eu vou querer que a Anice leia, porque a gente tem aqui na casa, só para vocês entenderem, isso eu aprendi no Lar Espírita Chico Xavier em Recife, que lá a gente dava oportunidade a 3, 4 pessoas, para não ficar na mão de um. Quando eu cheguei aqui, eu estranhei muito, porque as casas espíritas aqui, a pessoa lê, a pessoa ora, a pessoa faz tudo sozinho, e lá a gente tem como isso, dar oportunidade a todo mundo, para que todo mundo fale um pouco. Que não fique ninguém como estrela, ninguém fique na frente de nada, todos nós somos uma equipe, e como o Alamar diz, ele está certo, a gente é uma equipe muito feliz. Temos alguns aí, né, ainda que estão dodóizinho, ainda tem um Melinda aqui, outro ali, mas como o Roberto muito bem, com muita propriedade falou, a gente está encarnado, e essas pessoas têm uma hora que elas vão ter que aprender mesmo, né, ou aprende, né, ou aprende, é assim mesmo. Eu vou passar para mim, isso que é para a gente dividir as coisas aqui, tá certo? A gente trabalha dessa forma aqui. Antes de dar o recadinho aqui do Saulo Gomes, eu acho que a pessoa mais certa para falar do Zé Araújo sou eu. Eu convivo com ele já há 16 anos, né? Então, eu sou uma pessoa muito disciplinada aqui na casa, talvez não seja com o meu carro, que nem ele fala, e outras coisas. Mas aqui na casa eu sou muito disciplinada, às vezes até muitas pessoas ficam chateadas comigo, se melindram comigo, com o meu jeito de ser. Mas eu tenho disciplina e vou continuar tendo, porque eu sei a missão. Nessa encarnação, a minha missão eu vou cumprir. Seja com os melindrados ou não, com os chateados ou não, eu vou cumprir. E deixa eu terminar. É que a gente é assim, está bem autêntico. Deixa eu terminar. Agora ele tira meu raciocínio. Então assim, então eu sou a pessoa mais correta para falar dele, até porque, tanto da minha disciplina, se ele não fosse o médico que ele é hoje, eu não estaria com eles, podia ter certeza disso. Porque eu também não ia ficar enganando outras pessoas, enganando os outros. Eu conheço ele, acredito na mediunidade dele, e é isso. Agora para o Saulo Gomes. Antes de ler, eu preciso dizer uma verdade aqui, né? Eu não conheço, pode ser até que tenha na plateia aqui, mas na casa espírita aqui, se juntar todos os trabalhadores, não chegamos aos pés do nível moral dessa pessoa que eu vou falar agora, a Eunice Aparecida Cipriani Araújo. É uma pessoa que eu não conhecia. Olha, eu com todo respeito, Divaldo, hoje é o dia do seu aniversário, mas nós temos uma Divalda aqui. Porque para quem eu conheci Divaldo no Lar Espírita Chico Xavier, com o seu Coim, Dona Vera. Agora os cardequiólogos de plantão podem investigar, inclusive. E o seu Coim já partiu, Dona Vera, não sei, a última vez que eu estive em Recife, ela ainda estava, inclusive, afastada lá do centro, devia estar na fazenda lá. E eu lembro muito, quando eu olho a Anice assim, do seu Coim, da Dona Vera, do Divaldo, com aquela disciplina. Então ela é assim. Mas nessa casa, todos os trabalhadores juntos, não chegamos, na verdade, Roberto e Cátia, no nível moral da Anice. Porque ela é pura, ela não tem pensamento mal com ninguém. Ela é correta, ela é honesta. E ela quis dizer o seguinte, não o médio do que está acontecendo agora, dizer que se eu não fosse uma pessoa honesta, ela não viveria comigo e com certeza não viveria. Eu devo muito a ela, por trás de todo esse trabalho, tem essa mulher, uma heroína ao meu lado, ela trabalha, ela resolve coisas minhas, para eu poder estar lá em São João, poder estar no Instituto de Evolução Humana, poder estar fazendo tudo isso aqui, que é muito trabalho que a gente tem. As pessoas olham assim a nossa vida, até para montar essa equipe que o Roberto falou, era impossível, porque o Roberto está em Curitiba trabalhando. Essa daqui trabalha quase 18 horas, né? A Anice está fazendo enfermagem, tem mais a Débora, tem mais esse centro, tem mais o outro, o André também não tem condições de ter. As únicas duas pessoas que podiam fazer isso, mesmo assim também trabalham muito agora, que é a Gisela e a Beatriz, então não sobra ninguém. A não ser que a gente pedisse para a Nair, na casa dela, investigar todos os nomes, né? Ir atrás de gravações do Saulo...
do José Lucas, com pegar as gravações telefônicas de Portugal e as cartas, né? Mandar alguma pessoa ir lá, pegar as cartas do José Lucas e do Hernando Guimarães Andrade, né? Pegar eles e monitorar isso, correr atrás, né? Ir lá na casa da dona Gilvanella, botar um revólver nela e dizer assim, como é que o Mateus era a calça do Mateus? Porque uma vez eu me encontrei, pra mim foi o abraço mais, eu até me emociono, gostoso, né? Ele também tá aqui, emocionado, é pra dizer, eu vou dizer, Mateus. Mateus disse, ó, diz pra ela, porque chamei a atenção dela uma vez, ele tá dizendo, mamãe, Lúcia, eu te amo. Eu te amo muito. E ela disse que todo dia, ele só diz o seguinte, que deu o braço pra senhora segurar, a senhora gritou. Ele tá dizendo aqui. Ele tá dizendo que ama muito a senhora, dona Lúcia. E eu fui no Angelone comprar alguma coisa lá, porque médico também come. Posso tomar um tempinho aqui? Eu fui uma vez no supermercado e uma senhora que me encontrou aqui no supermercado faz bastante tempo. Você no supermercado? Aí eu olhei pra ela assim. Eu digo, eu também como. Né? E assim, eu tinha ido lá no supermercado e eu vi aquela senhora me reconhecer, porque assim, as pessoas me reconhecem, mas é tanta gente aqui, eu estou no transe, né? Mediúnico. Para me lembrar de vocês, vocês falem comigo e insistam. Olha, seu médico, sou eu. Porque eu sou meio desligado disso aí mesmo, que é muita gente, né? E aí a dona Lúcia lá, me agradecendo e tudo mais, ela me deu aquele abraço, olha, mas que abraço. E lógico que a gente não é merecedor de nada, até porque nós somos um pequeno carteiro e instrumento, não dizemos isso não como piegas, não, como está muito certo o Alamar, uma falsa humildade, não, a gente se acha assim mesmo, porque se a gente deixar qualquer vaidade, qualquer coisa vir à tona, isso vai atrapalhar todo o nosso trabalho. Tá? Então, assim, eu queria dizer que a Anice é uma pessoa de uma moral, por esse jeito dela, que as pessoas se melindram, e as pessoas que se melindram com ela é porque estão muito inferiores a ela, não questão de querendo aqui botar uma supremacia, mas estão doídas porque realmente ela está falando a verdade, ela está cobrando uma coisa certa. Pode observar que o melindroso, ele se melindra porque lá no fundo ele está errado. Porque se estivesse certo não se melindrava, né? Apenas discordava e provava o seu ponto de vista e trazia razão. Isso é uma prova que o melindroso ele está errado. Porque quem não se melindra e discorda, tem um ponto racional de visão diferente para provar. Isso é científico. E quem se melindra realmente doeu, né? Mas a gente não desiste dos melindrosos, né? A gente não desiste, porque olha, a gente para desistir de uma pessoa, só se ela desistir da casa e da gente. E não parar um pouquinho para pensar e fazer a reflexão, né? Tô vendo gente aqui que superou aí já o câncer, está superando tudo, né? Tomou e coisa. E a gente gosta de ver isso aí. Então vamos ler aí o Saulo Gomes, agradecer a dona Suzuko, que eu não a conheço, não conhecia a dona Suzuko, me perdoe. O Hernani, sim, a gente conhecia os artigos do Hernando Guimarães Andrade, mas quando ele ainda estava vivo, artigos. Conhecia o Ian Stevenson, que a gente tinha passado vários vídeos quando ele estava vivo aqui nessa casa, em São João. Mas, para mim, olha, quando veio a psicografia do Ian Stevenson, eu fiquei com medo. Confesso que eu fiquei com medo. E agora, olha, já somos perseguidos aqui em Blumenau. Já tentaram fechar a nossa casa várias vezes. Imagine agora. Digo, agora eu vou mandar fuzilar a gente aqui. Não é? E aí a gente foi com medo. E o Roberto, ainda bem que eu tenho um investigador, que eu chamo de Kardequinho, né? Porque um Kardequinho, ele é desconfiado. Ele foi atrás. E a gente hoje nem quis fazer apologia. A gente só falou do que tiveram dúvida. Agora, tudo que está no livro, que é comprovado cientificamente, o Roberto nem quis falar, porque a gente gosta de falar dos defeitos e não das qualidades, né? As qualidades vocês vão ver quando pegar o livro. Tem ali, ó, o Ranieri, a Clarice, a Kátia, pergunta a eles. Eu entrei no sonho da Kátia, então, fui lá investigar o sonho da Kátia. Depois eu peguei o nome do motorista, que nem ela sabe também, que ela disse para mim, né? Eu fui pegar o nome do motorista, devo ter encontrado esse motorista, paguei $1.000 para ele, né? Para ele me dar o nome dele, eu não sei como, porque se ela não sabe do acidente, né? Então, como o Roberto falou, acredita quem quiser. Está aí, a Espírita está trabalhando, não foi diferente com Jesus, não foi diferente com Moisés, com Chico Xavier. Em toda a época da humanidade, o materialismo, o cepticismo, ele vem para querer derrubar a verdade. Mas a verdade, ela não é derrubada, ela simplesmente vai cunhando cada vez mais, né? Falei demais, eu queria fazer isso, porque a Anice merece, não por ser minha esposa, porque nós somos muito autênticos, quem está aqui na casa sabe, as pessoas gostam de casais que fingem, né? Nós não fingimos, nós somos autênticos, somos quem somos mesmo, o Roberto também é assim, a Kátia também é assim com o André, esqueci de falar o nome do André Nates, e esse livro caiu no colo do Roberto, porque o primeiro nome para fazer o livro, e ele disse que não era merecedor,
O André Nats, que escreveu a Sexolatria, o livro aqui. Isso. E o livro foi oferecido a ele. Ele disse que não se achava digno e que não era correto. E a pessoa que tinha que escrever, porque eu já tinha passado a bola para o Roberto, mas o Roberto disse que não queria. Mas o livro acabou caindo para ele, porque quem merecia era ele, que estava fazendo toda a investigação, todo o trabalho. E aqui nossa casa é assim. Um fica empurrando o outro. Vai tu, porque ninguém quer aparecer. Viu? A gente não quer palco aqui, não. É que vocês têm que, como o Roberto falou, investigar um pouco as nossas vidas. Investigar um pouco a CIU. É 13 anos, não foi ontem que a gente criou isso aqui, não. É 13 anos de luta mesmo. E a gente não quer ofender ninguém. As casas espíritas têm que ficar todas, nós somos irmãos de todas elas. É assim que a gente vê. Então, essa missão juntos, nós decidimos que nós vamos cumprir nessa encarnação, né? Graças a Deus. Nós vamos cumprir, com certeza. Então, vamos agora, recadinho que veio via e-mail, que o Saulo Gomes mandou aqui para todos nós. Aos irmãos do Centro Espírita Irmã Lúcia, nossas congratulações pelo aniversário. Receba nosso abraço fraterno, em especial ao irmão Zé Araújo, Saulo Gomes. Aí colocou aqui embaixo: sonhos não morrem, apenas adormece na alma da gente. Chico Xavier. Obrigada ao Saulo Gomes, né? Um abraço para ele e a sua esposa Edna. Eu faço de tudo para não vir aqui. Fiz a escala para eu não aparecer, porque... Mas já que me chamaram, agora eu quero... Porque a espiritualidade agora pediu que eu falasse isso, tá? Eu obedeço muito à espiritualidade. Eu recebi... Isso está se tornando cada vez mais público, né? Não tem mais como esconder. Eu recebi uma ligação do Alamar Regis, que ligou acho que umas 40 vezes lá para casa, né? Ligou, disse que precisava falar com a gente. De manhã cedo a gente foi olhar, tinha umas 40 ligações. Aí eu disse para ela, liga para saber o que é, né? Se aconteceu alguma coisa. E o Alamar disse que o senhor Saulo Gomes, que é meu Deus do céu, olha, vai ser uma grande honra, Blumenau, receber. Como o Alamar me dizia hoje de manhã, Zé, o Saulo Gomes, ele é respeitado não pelos espíritas, por todos os jornalistas. É um dos maiores jornalistas do país. O Faustão respeita ele, o Raul Gil respeita ele, o Ratinho respeita ele, todo mundo. E é um homem digno. Ele não deve estar nem gostando que eu estou falando isso dele. O senhor Saulo Gomes. E a gente assistiu, né, mãe, quando ele recebeu o troféu, né? Lá, através do SBT, a gente estava acompanhando, feliz. Eu nunca imaginei naquele tempo que eu estava assistindo o seu Saulo Gomes recebendo o troféu do maior brasileiro do século, né? De todos os tempos, Chico Xavier. Eu não imaginava que esse homem um dia ia ligar para minha casa, dirá que eu ia falar com ele, de que ele viria aqui até Blumenau. Nunca passou pela nossa cabeça. E estamos em casa, o Alamar, olha, está aqui, ele precisa falar contigo, ele quer tirar uma dúvida. Tá certo. E aí foi quando ele já afirmou o seu Saulo Gomes. Ele não me perguntou. Ele simplesmente afirmou que a oração, ele tinha certeza, segundo o seu Saulo Gomes, ele vai falar isso aí, não quero falar desse palestra do seu Saulo Gomes, mas, olha, essa aqui é a filhinha do Roberto, ó, coisa linda. Obrigado. É a Laura. E só para dizer o seguinte para vocês, esse mês vai ser um mês de muita festa. A espiritualidade quer que eu diga para vocês que a espiritualidade também está em festa. Receberemos o seu Saulo Gomes, um homem que teve contato durante 40 anos ou mais de 40 anos com Chico Xavier. Nós vamos receber o Alamar Regis, que embora é criticado, mas é uma pessoa autêntica. Eu não quero saber o que o Alamar Regis, se ele fala do jeito que ele fala. Eu quero saber que ele faz mais de não sei quantos anos, de 20 anos, que esse homem transmite o espiritismo. Se fosse outro, não estava fazendo isso. Eu quero saber da autenticidade dele, da força. Ele hoje me contava, o Alamar, que ele conhecia demais o seu Hernando Guimarães Andrade. Que ele mantinha contato por telefone. E eu não pedi para ninguém vir aqui psicografar, meu Deus do céu. A gente está fazendo um trabalho aqui. Agora, se nós fomos escolhidos, nós não temos culpa. Porque o nosso trabalho é muito sério. A gente cobra muito. Muitas pessoas deixaram essa casa e saíram daqui falando daqui da casa porque a gente cobrava, mas a gente só queria cobrar uma coisa. Nós não somos o santo. Nós erramos também. Mas só que a gente errou, aprendeu e não errou mais. Seguindo o conselho de Jesus. Lembra do apedrejamento? Nós nos preparamos para isso aqui, nesses anos todos. As pessoas saíram daqui, se afastaram daqui, mas não viram que a gente está se preparando. Ninguém está no íntimo de cada um.
A gente está se preparando. Cada vez mais se preparando. Até que eles dizem, peraí, eles estão realmente preparados. 100% nós não estamos, nunca estamos. Mas nossa casa, a Esplanada está pedindo para dizer isso, que aqui a gente faz um trabalho muito sério. Aqui a gente não fica, como o Roberto falou, pregando, falando da vida de Paulo, de Kardec, falando, mas dentro de casa não ama a sua família. A gente cobra aqui no projeto Identidade Eterna, que você, olha, o nosso rumo era outro. O nosso rumo era o projeto Identidade Eterna. O autoconhecimento das pessoas, descobertas que a gente fez junto com os espíritos. E aí vem esse trabalho todo para nós. Algum porquê tem. Porque nós não somos ninguém aqui santificado, mas somos sérios. A gente quer. Todo mundo aqui trabalha, viu, seu José Lucas, aí em Portugal, dona Suzuko. Aqui a gente tem uma vida corrida. Tem gente que chega aqui, em cima do laço eu ainda cobro. Né? Eu digo, chegou, agora. A gente aqui, todo mundo está ocupado. Todo mundo aqui é ocupado. Ontem passamos o dia dando curso, lá no Instituto, no meu trabalho. Já cheguei, mal almocei, a gente veio aqui para uma entrevista, né? Sim. A nível internacional, que a gente não quer contar para ninguém. Estávamos a nível internacional sendo entrevistados, né? Cientificamente analisados. E vamos perder tempo com o Picuinha, Chico Xavier. Dizem que ele veio aí, não sei quem vai dizer, o seu Saulo Gomes, né? Se Chico Xavier veio alguma vez aqui, eu não sei. Quem sabe é o seu Saulo Gomes. Vamos esperar ele. No dia 26 ele estará aqui. Ele que falará, se dizem, estão dizendo, o pessoal fica aqui murmurando, né? Depois da psicografia, né? Disseram que fica do fumo, não. Quem vai saber é o senhor, quem sabe é o senhor Saulo. Tá certo? E eu queria só dizer isso para vocês. A nossa casa pede muita oração a vocês que estão em casa, a vocês que estão aqui, porque nós estamos passando por um momento difícil, que é um momento que a nossa casa não esperava por esse trabalho grandioso. E aí vem esse trabalho e a gente ainda vai ser julgado por isso, vai ser condenado e falado porque a gente recebeu esse trabalho. E que culpa nós temos? Por exemplo, eu nunca escrevi uma palavra italiana na minha vida. Vem o Felipe Viana, escreve lá que o Roberto, que é de família italiana, ainda leu Destina, como é que você falou? Destinazione. Destinazione. Está aqui a irmã do Felipe Viana, que eu reconheci você agora aqui. Poxa, pensamento da Milu Viana. A Milu Viana me disse assim, olha Zé, eu vim para cá perguntando, Felipe, por que você... Não conta o livro, cara. É, agora o Felipe está mandando um recado para sua mãe e para o seu pai também, principalmente para o pai dele. Ele disse que não fica falando do pai, de vocês, tá? Ele está dizendo que você sabe o que é que ele está falando. Ele não fica falando de vocês, está todo mundo assim, é porque ele disse que ele está muito ocupado escrevendo o livro. Mas ele disse que no livro vai ter umas surpresas. E realmente ele está escrevendo direto, ele é a irmã Vânia. Veio o prefácio da irmã Vânia ali, que prefácio bonito. Começa, só vou dar uma diquinha, tá? Olha aí, Milu, em Portugal. A diquinha é a seguinte, começa assim, ó. Eu li, a Kátia que está digitando, porque eu não tenho acesso. Eu psicografo, já entrego, mas minha memória ficou. Começa assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, na casa do Pai há muitas moradas. Começa por ali. E ela vai apresentando o que o Felipe vai fazer, dá o nome da colônia, é um complexo de colônias, no qual tem uma delas que ele faz parte, e disse que ele foi liberado a falar da forma dele, mostrando tudo que é consentido. Então, ele vai falar sobre isso. A Milu chegou uma vez aqui e disse para mim, né, tá lá escrito, né, e me surpreendeu aqui, que ela falou algo que ela perguntou no caminho e ele respondeu na psicografia. Mas como é que eu vou conseguir investigar isso na cabeça da Milu? Como eu vou conseguir fazer um negócio desse? Mas eu não sei como eu vou conseguir isso. Não tem como eu conseguir isso. Isso é telepatia. Então, você deve ter pego uma consultoria com o Padre Quevedo, né? Porque como é que vai ser telepatia? Não é? Tá bom, gente? Era só isso que eu queria dizer e... Não é? Fiquem felizes, ele está mandando esse recado aqui, tá? De que você sabe o que é que ele está falando. Isso tem sentido? É para você? Para você mesma, né? É Ana Luísa? Ela está falando aqui, seu nome, Ana Luísa, exatamente. Entendeu? Então, obrigado a todos os voluntários, trabalhadores dessa casa, né? Porque nós não fizemos a CEIU sozinhos, né? Depende de vocês. O pessoal de São João Batista do CEAM, que também fez aniversário agora em abril. Um abraço para eles que estão lá assistindo. Todos os trabalhadores, tá? Um abração. E muito obrigado, tá? Por todos vocês. E agora vamos ouvir a oração final que o Roberto vai fazer. E o passe vai ser coletivo, então os passistas já podem ficar
Então, nesse momento, né, vamos ficar em vibração, em pensamentos bons, para receber os fluidos. Então tá, vamos lá. Senhor, querido Pai, que todos nesse instante, aqui presentes, encarnados e desencarnados, possam mentalizar, nos dando as mãos, não só aqui, mas aí, os que nos estão assistindo na internet. Pensemos todos nos irmanando, criando uma corrente, fortalecendo ela, criando uma cadência vibratória. E nessa força que começa a se expandir, possa agora os fluidos benfazejos da espiritualidade superior alcançar cada alma, lhe subtraindo as suas mazelas, as suas dificuldades. Também, Pai, pedimos pelas enfermidades que possam ser atenuadas. Que todos aqui agora, irmanados, possam aceitar a dádiva, esse direito de viver que o nosso Pai nos concedeu, tornando ela um benefício não só para nós, mas para todos aqueles que nos cercam. Possamos agradecer a oportunidade, a esse dia de festa, de celebração, que possa alcançar todos os corações. E é em Teu nome, Pai, em nome de Jesus, de toda a espiritualidade boa amiga aqui presente, damos por findado a palestra de hoje. Que assim seja.